Bom dia! Bom dia, Jaci. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Começando uma semana animados, com mais super consciência, com mais um monte de conteúdo para desenvolvimento pessoal. Isso que vale na vida, a gente se lapidar e se transformar o tempo todo. Porque nada pode continuar estagnado. A vida exige movimento e a gente precisa melhorar sempre. Então hoje a gente vai trazer para o nosso conteúdo de superconsciência um tema bem relevante, bem importante, que é responsabilidade. Cuidar de si, cuidar do outro, fazer esse novo normal com mais cooperação, com mais colaboração. Um novo normal que a gente vê por aí com um desenho diferente, com mais humanidade, com mais sentido na nossa vida. A gente sempre traz aqui reflexão, bons pensamentos, e esses tempos de incerteza, de suspensão de rotina, eles promovem muita reflexão e um salto de consciência bem importante para a vida da gente ter mais significado. Por isso que hoje a gente vai pensar no coletivo, a gente vai aprender a cuidar mais do outro, ter menos competição, mais colaboração, para aproveitar a pandemia para trazer equilíbrio, uma vida com muito mais sentido. A gente sabe que na história da humanidade, as epidemias e as catástrofes, elas sempre trouxeram como efeito colateral para a humanidade uma sacudida nas nossas certezas. Veja só, no século XIV teve peste negra, varrendo 200 milhões de pessoas. Em seguida, quantas catástrofes como terremotos, tsunamis e outros desabamentos e outras doenças, tipo H1N1 não faz tanto tempo assim e quanta gente morreu. Então, a vida sempre passa por esses ciclos, mas se a gente estava vivendo uma fase desenfreada, agora é hora de parar, reavaliar e promover um salto de consciência. Os filósofos, eles falam muito, né, que será que a gente vive no mundo do bem? Questionam isso, os religiosos muitas vezes procuram razão para punição, e a superconsciência te traz para essa realidade, para você dá uma olhadinha no fardo que você carrega, para você abrir esse fardo, compreender e ressignificar uma série de adversidades com uma postura mais positiva, intencional e consciente. Sabe, superconsciência é você realmente sacudir certezas. E vamos sacudir o medo também, porque acontece que nós precisamos aprender a dar novos significados às adversidades. Você falou do fardo, né? E sempre me vem à cabeça que as pessoas falam que Deus não dá um fardo maior que você possa carregar. Aí as pessoas colocam o fardo nas costas e vão andando pela rua com aquela cara como se estivessem morrendo, sempre se vitimizando, esperando que alguém faça alguma coisa. Cara, você já parou para abrir o fardo que está carregando, olhar lá dentro, avaliar o que tem lá dentro? E na maioria das vezes é um presente que Deus dá pra gente, que o universo nos entrega para que a gente possa crescer. Este é o fardo. E este fardo, realmente, você se torna cada vez mais apto a carregar. E problemas maiores vêm. Os problemas são muito pequenos na nossa vida quando a gente enxerga um problema maior. Então nós não aprendemos a olhar o nosso fardo e precisamos aprender a pensar, sim, no coletivo. Cuidar um dos outros. Responsabilidade é o título do programa de hoje. Responsabilidade não é só eu cuidar de mim mesmo. Eu cuidar da minha esposa, da minha família e de você. Isso sim. A minha responsabilidade na rua, no meu comportamento durante uma pandemia, reflete diretamente na sua vida, na vida daquelas pessoas que estão aqui ouvindo, na vida das pessoas que moram lá na Austrália, sabe? Porque as coisas vão crescendo de modo sistêmico e nós estamos aqui para refletir, para conversar bastante. Isso é superconsciência. Exatamente, o Jacir sempre fala de medo, né? Quando a gente sente muito medo, a gente bloqueia aquele pensamento estratégico, a visão do futuro, isso tudo interfere na nossa saúde mental. Então, caso você não tenha assistido aquele programa que a gente dedicou inteiro à saúde mental, essa é uma grande oportunidade para você dar uma olhadinha lá no YouTube, assiste de novo, assiste o que perdeu, anota algumas coisas, porque todo o programa que a gente traz para cá tem muito conteúdo e às vezes a gente escuta e fica tentando lembrar, não dá conta, é como se fosse uma aula, porque a gente está estudando sempre para poder trazer o melhor conteúdo para você. Assiste de novo, faz disso um treino, vai te fazer muito bem, isso aí vai aumentar, vai ampliar a tua visão de mundo, vai renovar teus valores. Agora, essa gangorra de fecha isso, abre aquilo, agora pode, agora não pode, informação, desinformação,
quanta coisa que a gente está vivendo hoje com várias instabilidades naquilo que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, fecha academia, abre, fecha praça, abre escola, fecha escola, comércio, parque, fica todo mundo instável sem saber o que vai fazer para se planejar. Mas além da nossa saúde mental, a gente tem pensado da nossa saúde física, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Por um lado a gente fala, fica em casa. Do outro lado, nos home offices, a gente está buscando alto desempenho. No homeschooling, os pais que terceirizavam muitas vezes a educação para a escola e achavam, não, ele aprende lá, não vou me meter, não tenho que fazer. Agora estão aprendendo a desenvolver o hábito do estudo, o gosto pela leitura, pelas atividades, se aproximando dos filhos. Esse está sendo um momento super bacana para que a família fique um pouco mais concreta, para que os valores que a gente prega em casa ou que a gente gosta de dizer por aí, que eles realmente sejam de fato exercitados. Isso é super importante para um desenvolvimento de uma sociedade. Começa dentro de casa. O Fica em Casa vamos olhar primeiro para o nosso umbigo, para a nossa família, para o nosso filho, para as necessidades que a gente tem, para a gente poder se alinhar, se acertar, não ficar discutindo à toa, não criar confusões onde não precisa, mas também ser uma família de fato, não só num álbum de fotografia ou numa postagem de rede social. O Fica em Casa, para mim, significa muito mais vá para dentro da tua cabeça. Isto é, o medo bloqueia a nossa inteligência. A quantidade de desinformação que nós estamos recebendo é muito grande. Eu chego a pensar, acreditar em quem? Claro, no começo dessa pandemia, quando veio a notícia que estava vindo do Oriente, mortes na Europa, todos nós nos fechamos para saber, fechei consultório. Eu lembro que eu saía de casa com sapato porque eu precisava sair, eu deixava o sapato fora de casa. E não é que nós nos tornamos negligentes, aos poucos nós começamos a conhecer mais esse vírus. Já faz 6 meses. Esse vírus já não é mais novo, nós já conhecemos muito sobre ele. No último bloco vou conversar bastante com você sobre como prevenir, o que está acontecendo, como é que é a doença, mas deixa para lá, porque para que a gente possa assumir a responsabilidade, tentando, não que eu tenha todas as respostas, mas tentando sair um pouco de tanta desinformação. Gente, nós somos adultos, nós precisamos aprender a conviver com crises. Quantas crises nós vamos passar mais em nossa vida? Eu voltei para o consultório, voltei para minhas pacientes, eu não posso abandonar minhas gestantes, não posso abandonar o paciente com hemorragia, com dor. A vida continua e nós precisamos aprender a conviver no meio da batalha. Então veja bem, existem outros danos e não apenas do vírus. Os danos sociais, empresas fechando, pessoas quebrando, quantas academias fechando, quando de repente nós poderíamos com cuidado e responsabilidade tê-las abertas, porque é lá que nós vamos encontrar saúde. É na boa alimentação que vamos encontrar saúde, não nas receitas de bolo que não param de chegar na nossa casa, nas mídias sociais. Nós temos que tomar sol e tudo isso nós temos que ter com responsabilidade, como eu já falei, comigo, com a minha esposa, com a minha filha e com você. A gente está tentando falar também de mudanças de hábitos, de trazer outros comportamentos, outra rotina, de lapidar a rotina daquilo que a gente estava acostumado e que estava levando a gente para um caminho de inflamação para o corpo, inflamação de pensamentos, que estava fazendo a gente ter um consumo desenfreado. Tudo isso daí, agora, reposicionamento de rota, que nem os nossos GPS indicam. Tem hora que a gente precisa dar uma paradinha, mudar o caminho, estruturar um pouco mais o sentido para onde a gente vai, para que a vida tenha outro significado. É isso que a gente promove aqui com o Superconsciência, porque essa reflexão dessas mudanças faz com que um rearranjo do universo te encontre para trazer mais equilíbrio para a sua vida. O mundo inteiro estava vivendo consumo desenfreado, aeroporto lotado, as cidades turísticas sempre, todo mundo com essa liberdade de ir e vir a qualquer hora para qualquer canto. Quanta coisa que a gente estava vivendo sem freio na nossa vida. Quanta coisa que a gente acelerava, freava, mas que a gente deixava passar, não enxergava, não via, não enxergava alguém que estava vivendo perto da gente, não enxergava nosso filho, muitas vezes, a necessidade, a demanda de carinho que estavam precisando. Então, quando a gente
para tudo, fica em casa, respeita alguns limites e fica com medo de um vírus, porque na verdade todo mundo tem um pouco de medo. Todo mundo vai passar, a gente vai se fortalecer, o vírus vai se enfraquecer, não vai deixar de existir, mas a gente vai parar de ter medo porque a gente vai aprender a conviver com eles. Mas quanta mudança de hábito está sendo necessária agora a gente incorporar uma rotina que a gente vai levar para um novo normal. Existe um desenho de novo normal sendo feito, um rascunho para alguns lugares onde já abriram as portas, onde as coisas estão teoricamente funcionando da melhor maneira que podem, mas sempre com aqueles cuidados de máscara, de álcool, de cuidar do outro, de evitar aglomeração, porque tudo isso talvez seja uma coisa que a gente vai precisar administrar por muito mais tempo, ou talvez meio que por um tempo indeterminado, assim, meio que para sempre, a manter alguns cuidados. Você veja, quando a gente tem uma criança que está recebendo informações de lave as mãos, de cuide com isso, passa álcool gel, use máscara, isso tudo para um comportamento de uma criança, isso vai se tornando um padrão, um hábito, é que nem o cinto de segurança, que quando a gente era criança, eu lembro da minha mãe esticar o braço quando ia frear para a gente não ir para frente, muitas vezes quem estava sentado na frente com ela. Quantas normas, quantas leis, quantas mudanças aconteceram desde a minha infância para hoje, para promover a segurança de todos. Então, quando você lá no futuro tiver alguma virose, não estiver se sentindo bem, espirrou, você vai sair de máscara, as outras pessoas não precisam usar. Mas se você tiver essa consciência que você tendo alguma coisa, você pode prejudicar a saúde de alguém, você começa a ter mais responsabilidade. Por isso que a gente está trazendo hoje um tema responsabilidade. Cuidar de si, cuidar de quem a gente ama, cuidar de quem a gente não conhece para fazer esse upgrade de comportamento e de mudanças que a sociedade está exigindo. Veja, o nome do programa hoje é responsabilidade. E o medo, eu já falei que dificulta a gente a pensar. Mas é quando aparecem os problemas que a gente é obrigado a pensar e obrigado a superar o medo. Nós somos obrigados, sim, a compreender. Jesus é um cara que veio para fazer a gente enxergar. E várias outras pessoas iluminadas na Terra vieram para fazer a gente enxergar o quê? Enxergar, sim, que eu vou ficar em casa porque existe um vírus lá fora, mas tem gente morrendo lá fora, tem divórcios acontecendo, alcoolismo explodindo, pessoas usando drogas porque estão angustiadas. Eu preciso tentar fazer alguma coisa. Esse é tentar. No último bloco eu vou contar uma historinha para vocês sobre como tentar e vencer e superar o medo. Nós precisamos enxergar que nós não vivemos isolados no mundo. Outra coisa, eu não posso fazer minha filha crescer mal informada. Eu estava em casa agora de manhã, antes de sair para vir para cá, ela estava vendo um desenhozinho mostrando que o vírus é mau, que o vírus é ruim, alguém desenhando o vírus com cara do diabo. Gente, pelo amor de Deus, ela olhou para mim e falou: papai, o vírus é mau. Eu falei: não, filho, o vírus só está tentando sobreviver, só está fazendo a parte dele. Mal é a nossa reação frente ao mundo. O vírus causa dano, sim, isto é o mal, não é o vírus que é o mal. Falei para ela: não é um leão no meio do mato que ataca um caçador que é o mal, ele está sobrevivendo. E nós precisamos entender sistemicamente como a vida funciona. Chega de medo e de desinformação. Eu não posso crescer no mundo, eu não tenho o direito de parar para pensar. A criança vai enxergar um desenho com cara de mal porque aquilo está fazendo as pessoas sofrerem. Mas é a formação de uma mentalidade. Dentro da limitação de entendimento que ela tem, ela estava vendo o desenho da mulher do coronavírus. E é feia pra caramba. Eu também não gosto do vírus. O vírus é malvado, mas está ensinando a gente um monte de coisa. Não gostar de acidentes, mas não é o acidente que é mal, é quem provocou. Muito bom começar o dia, começar a semana com o assunto de responsabilidade com a nossa live aqui, ó, bombando. Isso é muito bom. Não entrou ainda? Entra aqui. Cláudia Queiroz, jornalista, os coraçõezinhos estão chegando, isso me deixa mais feliz ainda. Isso traz estímulo para a produção de novos conteúdos para essa semana que vem Dia dos Pais, hein? Olha só que legal, uma data tão importante para todos. Responsabilidade e carinho é o que não pode faltar. Afinal de contas, pai ensina muito a responsabilidade, né? Pai ensina muito limites, responsabilidade. É uma série de ensinamentos que a gente recebe disso. Aliás, um bom momento, né, para falar sobre função de pai, né? Acho que a gente vai falar disso logo, logo. Eu não vou quebrar meu roteiro aqui, senão a gente foge do nosso tema. Agora, quando a gente fala de coronavírus, de responsabilidade, de mudança de hábitos e tudo mais, a gente percebe assim, as ruas estão desertas, as cidades
atividades elas estão parecendo que elas estão fechadas, até quando? Aparece um pouco de desânimo. Só que todo o normal, o novo normal, ele vai ser desenhado a partir dos nossos movimentos responsáveis. Então, é disso que a gente está falando. Não é de política. Aliás, aqui não é o espaço de política. Quando eu vejo que tem gente na live que coloca alguma coisa de política, eu deleto, porque aqui não é o espaço disso. Aqui é espaço de promoção de desenvolvimento pessoal, de superconsciência, de aprimorar o nosso desenvolvimento, a nossa percepção de mundo, o cuidado com o outro, a colaboração, aquilo que eu posso lapidar da minha essência, da minha natureza, porque tudo isso, todas essas mudanças que a gente enfrenta, que a gente passa, fazem com que a gente mude o tempo todo para continuar sendo a gente mesmo. Eu adoro essa frase porque a gente realmente, do início da nossa vida até o final, a gente passa por muitas transformações e a gente também inspira muitas pessoas com outros hábitos, com outros comportamentos, e isso é muito legal, porque a gente vai vivendo numa sociedade onde a gente pode ter troca de opiniões, de informações, fazendo upgrades, revendo conceitos, melhorando, aprimorando, né, colocando em xeque as nossas verdades, que muitas vezes elas estão engessadas e que a gente realmente precisa dar uma sacudida e falar assim, ah, mas precisa mesmo ser tão rígida assim? Precisa mesmo trazer tanto sofrimento para tantas situações porque eu estou batendo o pé, que é assim, aquela teimosia, aquela persistência, né, ou a insistência, né, que é uma persistência negativa que a gente muitas vezes mantém. Ou seja, a partir do momento em que a gente mantém essa rigidez, a gente fica muito mais impermeável com as mudanças que o mundo exige e que a sociedade espera para a gente fazer esse nosso desenvolvimento ser sustentável. Em relação à política, lembre-se sempre disso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos um hábito tremendo de culpar os outros. Sim, até eu reclamo da política. Aqui não é o momento para isso, porque nós estamos aqui para aclarar, é o outro lado, é enxergar que nós não precisamos culpar os outros, nós vamos passar pelas dificuldades, inclusive por essas provocadas pelos outros, desde que eles pagam o que eles precisam depois. O que eu falei da política é porque o coronavírus ele virou meio que uma disputa por poder. Então, quando a pessoa quer mostrar o time que ela torce, se é contra ou a favor, ela acaba usando o coronavírus como um questionamento que a gente não precisa, né? Aqui não é o espaço disso. Independente de quem comanda a cidade, o estado, o país, a gente pode fazer uma promoção de desenvolvimento pessoal, inclusive para poder escolher melhor os nossos governantes sempre. Mas vai que eles nos escutam também. A gente começa dentro da gente e da nossa casa. Então, eu vou chamar para o próximo bloco um entrevistado super especial, que hoje, falando de responsabilidade, nada melhor que trazer um esportista. A gente vai ter no próximo bloco o Renato Ramalho, que é nadador, orgulho nacional, administra junto com o Gustavo Borges um método próprio de natação, ensina os benefícios da atividade física, do esporte para saúde, corpo, mente, espírito, né? Legal, hein? Superconsciência trazendo sempre o que tem de melhor para você. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta com nossa Superconsciência, hoje falando sobre responsabilidade, sobre aquilo que a gente sempre vem falando aqui, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar de quem a gente não conhece, desenvolvendo hábitos mais coerentes com uma nova sociedade que precisa de mais superconsciência. Hoje a gente vai falar com o Renato Ramalho, que é heptacampeão brasileiro, pentacampeão sul-americano de natação, dedicou a vida dele entre a piscina e fora da água, com hábitos de vida sempre muito saudáveis, empresário da área de esportes, ele coordena aqui e está à frente da Academia Gustavo Borges. Então, Superconsciência está querendo conversar com ele para defender aquela ideia de reabertura de academia para promoção de saúde. Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia, Cláudia. Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo programa e essa busca eterna de conteúdo relevante que vocês estão fazendo, está muito bacana. Que bom, obrigado. Que bom que você está acompanhando, Renato. Muito legal. Agora, Curitiba ainda está, né, numa outra fase. São Paulo já abriram as academias, o pessoal está usando um protocolo de biossegurança. Conta pra gente como que está nas unidades de vocês em São Paulo, como é que está sendo esse protocolo de segurança para evitar a contaminação de coronavírus? Então, eu sou representante regional da ACAD Brasil, que é a Associação das Academias, e logo em março
a gente já criou um protocolo que é de altíssima segurança, com mais de 30 itens, né? E isso a gente criou junto com as autoridades. São Paulo já está aberto às piscinas, em alguns lugares eles abrem primeiro a piscina e depois a musculação. A nossa surpresa, por enquanto, na cidade de Curitiba é que está aberto vários outros estabelecimentos, mas a piscina ainda não. E é uma questão, no mínimo, curiosa, porque a região metropolitana toda está aberta às piscinas. Então, se você quiser nadar hoje, você vai até Campo Largo, Almirante Tamandaré e tal. Mas Curitiba não pode. Nós estamos buscando, então, essa resposta. Por que desse critério técnico, né, de que as piscinas aqui em Curitiba exclusivamente não podem, a detrimento de outras atividades, né, inclusive restaurante, nada contra, né, shopping e entre outras atividades que já estão flexionadas. A gente é muito preocupado com o vírus, nós estamos todos juntos no combate, né? Mas a academia é um lugar hiper seguro, porque são 50 a 70 pessoas que vão dia lá, com o horário marcado, você sabe de onde veio, para onde foi. Ou seja, a gente pode ser um grande parceiro, um grande aliado das autoridades para ajudar esse combate, inclusive educando a população a esse afastamento com toda a segurança, né? A gente já estava falando fora da gravação, quando a gente estava montando o programa, que você comentou do comprometimento dos nadadores, de não usarem vestiário, de fazerem a sua troca antes, né, vindo para a academia e saindo, tomando banho em casa e tudo mais. Quer dizer, o cloro em si, ele também não permite que o vírus ele se propague, porque na água tem um outro pH. Explica pra gente um pouquinho sobre isso, Renato. Então, a água já é muito esterilizada, já muito antes do Covid, né? Porque a vigilância sanitária obriga nacionalmente você a ter 2 ppm, né, partes por milhão de cloro livre na água. Isso é usado para esterilizar. A própria Sanepar, que no caso usa o cloro para esterilizar a água que nos entrega em casa, né? Então o cloro é um baita agente esterilizante. Nos tapetes sanitizantes também ele vai, e assim por diante, né? Então, dentro da piscina, é consenso que você está num lugar absolutamente seguro. O que poderia ser dito é que num vestiário poderia gerar acúmulo. Mas como você tem as aulas programadas, e você pode fazer as crianças ou os adultos saírem de tempo em tempo, para não sair todo mundo juntos, e não usarem o vestiário, você evitaria totalmente essa aglomeração. Então, esse protocolo está sendo feito em São Paulo e funciona muito bem. Quer dizer, está dando então, certo. Nos causa essa estranheza só de porque é que aqui em Curitiba ainda não foi flexibilizado as piscinas, né? Você veja, até somente semana passada, retrasada, desculpe, foi flexibilizado a prática esportiva do tênis. E eu gosto de dar esse exemplo. O golfe e o tênis são os esportes ou as atividades humanas que têm o maior afastamento social da humanidade. Você tem 800 metros quadrados para 2 pessoas. Nem na sua casa acontece isso e em nenhum outro local acontece esse isolamento tão grande. Porque também demorou tanto, né, para que se entendesse que a atividade física era uma parte da solução, não do problema. Outra coisa, Cláudio, que é bacana a gente ver, os países que estão tendo problema com o Covid, eles têm uma relação direta com o sedentarismo. Os Estados Unidos é o mais sedentário e o Brasil é o 4º mais sedentário do mundo. E a gente fica um pouco, às vezes, apreensivo e ter essas, como você falou, em superconsciência. Para que a gente tenha uma superconsciência, às vezes tem que ter uma super ruptura, né? Um momento de reflexão profundo que nós estamos passando, né? É isso que a gente vem trazendo. Nós tínhamos a chance de mostrar e colocar o esporte como atividade essencial, assim como o governo federal fez. Renato, a saúde se preocupa tanto com algumas coisas e esquece exatamente disso. Uma das maiores causas de óbito para os jovens é a obesidade. É a obesidade. E mesmo assim, os fatores crônicos das doenças crônico-degenerativas, a causa é o sedentarismo, em grande parte. Então, está no momento da gente focar muito forte nisso. E me parece que as pessoas esquecem disso, né? É uma luta inglória, muitas vezes. Então, você imagina o recado que a gente vê por trás, que às vezes é um recado perverso de cuidado, atividade física é perigosa. E aí o Brasil, que só tem 6% da população fazendo atividade física,
você vai perder muito tempo para restaurar a imagem de que nós somos uma medicina preventiva. O que eu acho que é muito importante a gente aproveitar nesse momento e pensar é que se a atividade física causa tanto impacto positivo para o nosso organismo, ela não pode ser vista como um lazer, não é passear no parque no final de semana, isso é passeio, passear no shopping. Agora, fazer uma atividade física, a gente leva anos para ganhar um condicionamento e a gente perde com todo esse período que a gente fica isolado e que não pode. Quem está, como você, que tem esse hábito de nadar e de estar todos os dias na piscina e tudo mais, não pôde fazer atividade, seja na academia, seja no clube, em qualquer lugar, está perdendo condicionamento, tem que reconstruir tudo isso. E tudo isso afeta o pH do organismo, que fica mais ácido, fica mais receptivo ao vírus. Ou seja, quando a gente tem hábitos de vida que são saudáveis, de alimentação, qualidade de sono, atividade física, uma vida regrada, a gente tende a ficar menos doente. A hora que a gente passa 5 meses sem essa rotina de uma vida inteira, como é o teu caso, por exemplo, né? Quando você passa muito tempo sem isso, como é que fica a nossa saúde? A gente fica muito mais vulnerável. Então, existem os papéis aí do doutor Rafael de Macedo, que trabalha no Constantino, assim como o doutor Marcelo Leitão, cardiologista, presidente da Associação Brasileira de Medicina Esportiva, que falam combate ao Covid com academia aberta. Sim. E eles deixam tácito e claro nos seus papéis, que já tem mais de 2 meses dessas publicações. Então a gente precisa, ficou um recorte-cole, né? Cada município ele fez um entendimento. Então, por exemplo, em alguns lugares pode abrir a piscina, mas tem que ser 6 horas por dia. Outros falam, não, se eu fizer 6 horas eu vou acumular pessoas, então eu vou abrir a piscina o dia inteiro. Então, cada um está fazendo mais ou menos o que imagina. A frase que eu tenho repetido é assim: o gosto virou opinião, opinião virou discurso, o discurso virou decreto. Então, aí o gosto virou decreto. E aí nós temos que combater com dados científicos, com conversa, com esses programas que vocês têm aí, tentando trazer, né, um pouco de luz aí no tema. A gente está realmente tentando bater muito forte nessa mudança de hábitos, de valores, de promoção de uma vida melhor, mais qualidade de vida. Então, tudo aquilo que a gente pode promover uma discussão positiva para um desenvolvimento pessoal e coletivo, a gente está fazendo. Por isso que a gente está trazendo aqui esse tema hoje, falando de responsabilidade e trazendo a importância de abertura de academia, de atividade física, de prática esportiva, porque tão importante quanto escovar os dentes é fazer um exercício. A gente percebe que uma criança que fica muito presa dentro de casa, ela está explodindo de energia. A mesma coisa acontece com a gente, só que a gente tenta domar. E daí fica nesse conflito e muitas vezes acaba reagindo de um jeito que não precisa. Né? A gente percebe que existem casais brigando mais, existem pessoas usando droga, existem pessoas que estão tendendo para um alcoolismo porque não tem uma válvula de escape de estresse. E o esporte sempre fez isso de uma forma esplêndida, né, Renato? Você percebe isso também, que um pouco dessa causa... A endorfina é uma realidade, né? Todo mundo leva aqueles primeiros 10 minutos sofrendo no início do exercício, depois ele vai e se sente super bem. Por quê? Por causa da endorfina. Então essa é uma realidade, é uma questão natural que você equilibra no seu organismo. Agora você trouxe um tema, Cláudia, que é bastante importante, as crianças. Você veja, nós estamos falando de atividade física na piscina, onde a grande maioria são crianças, né? E algumas crianças são atípicas. E essas crianças atípicas, que não estão conseguindo fazer aula à distância, a piscina não era uma atividade física só, era um local de terapia dela. E aí você tem profissionais especializados em crianças atípicas que usavam apenas a piscina diariamente para fazer a sua terapia no seu cliente. E eles estão sem esse espaço. E sem esse estímulo, a perda grande. A população normal, né, que sofre, né? A população atípica sofre mais ainda, porque esses não conseguem usufruir do ensino à distância. Com certeza. Então, sem esse estímulo na água, essas crianças atípicas são crianças que têm algum tipo de comprometimento de desenvolvimento articular, de motor e físico, uma série de situações. Frágil, síndrome de Down, autismo, entre outras dificuldades físicas também.
E o pior é que não tem como explicar para essas crianças o que está acontecendo. E a solidão em casa está trazendo as pessoas só a comerem bolo e ficar sentado vendo filme. É um crime o que está acontecendo. E quanto mais a gente publica e fala, Superconsciência está aqui para isso, para tentar mexer com a cabeça das pessoas, mostrar que a realidade vai além daquilo que nós temos muitas vezes capacidade de ouvir. Então nós não vamos desistir, Renato, nós vamos continuar batendo, vamos encontrar caminhos, a gente tem que se unir nesse projeto para fazer cada vez mais a voz ser ouvida por todos. Certas palavras, Jaci. A gente sabe que a imunidade é uma construção pessoal, né? Intransferível. Ela envolve uma série de fatores, de alimentação, a qualidade do sono, como eu falei há pouco, a redução do estresse, a atividade física regular. Sem esses pilares, aumenta a vulnerabilidade do nosso corpo. Então, quando a gente fala de pessoas com algum tipo de deficiência ou com algumas situações atípicas, mesmo as crianças que não sabem colocar para fora que elas estão sentindo falta da escola, sentindo falta da rotina, do convívio social, filhos únicos, a nossa aqui, meu Deus, quando ela faz qualquer negócio para poder encontrar uma amiga, né? Depois de 5 meses ela ficou sem ver nenhuma amiga, ela foi abraçar uma amiga dia desses. Então, com máscara, com cuidado, mas assim, daquela mistura assim de medo com euforia, porque tinha que ser pouco tempo para não perder aquele contato. É muito difícil para criança pequena não ter esse contato, não ter esse estímulo de corpo, de físico, né? A nossa quer correr o tempo todo. Como é que faz isso dentro de um apartamento? Quais são os riscos que ela acaba sofrendo? Esse é o ponto que eu insisto, que eu não vou prender minha filha em casa pelo medo. Eu vou prender minha filha em casa pela responsabilidade. Ela vai brincar com a amiga ou vai para uma piscina, para brincar na piscina, para viver a vida e aumentar as endorfinas, não porque o vírus é um monstro mau, mas porque existe o vírus, que isto é, o problema sou eu, a solução tem que estar em mim. Renato, quais seriam os pontos fundamentais para garantir segurança para quem frequenta e trabalha numa academia? Quer dizer, para a gente abrir a cabeça, para a gente começar essa discussão. As academias já estão abertas de musculação, né? Faz 2 semanas. Foi uma vitória importante. O que está acontecendo? Quando você chega lá, você tem o tapete sanitizante, temperatura, você tem uso de máscara permanente, você anda com o seu álcool gel na cintura com o seu paninho, é tipo de kit, né, de higienização. Então eu vou encostar num pezinho que chama dumbbell, por exemplo, eu vou higienizá-lo e vou ficar naquele quadrado que está demarcado. Fiz a minha atividade, vou aguardo e higienizo de novo. Vou pegar o próximo, higienizo e assim vem. O espaço é muito amplo, então você tem uma pessoa a cada 9 metros quadrados, você tem toda a questão da higienização antes e depois. Você não tem o contato, o professor está sempre com máscara e com aquele face shield também. Ou seja, é mais seguro do que entrar num supermercado. Isso é sabido. Porque foi feito lá na União Europeia, foi feito um teste sério já durante o Covid e colocou as academias como um local mais seguro. Pontuação mais alta, muito mais alto que o hospital, por exemplo. Mais alto que restaurante, mais alto que supermercado, muito mais alto que feira livre. O transporte público é o mais baixo, só para você ter uma ideia. Imagina uma piscina. Então, você tem todos esses 34 protocolos, né? E agora, imagine se alguém tiver Covid. Você pode avisar a autoridade que dia que ele foi, com quem ele teve, avisa, teve aquela pessoa que teve aqui ontem, teve Covid e o pessoal vai fazer o teste. É uma chance de controle único. O único setor que pode ajudar a prefeitura com dados de qualidade é o setor das academias, porque sabe a hora que agendou e sabe com quem esteve. Ou seja, conhece o público, né? Diferente de todo local aberto onde as pessoas entram e saem livremente sem você saber quem são, né? E eu insisto no número, são 70 pessoas por dia que cabem meio carro de ônibus. Ou seja, que está todo mundo acumulado ali, apertado um com o outro. E na academia não. Para se dar uma resposta, eu acredito que foi feita uma metodologia para dizer, estamos organizados. Só que a metodologia não foi respeitada. A partir do momento que a gente mudou para a bandeira laranja, as academias ficaram fechadas e shoppings e restaurantes abertos. Nada contra, mas não seguiram a própria metodologia. Já era um absurdo colocar no mesmo grupo restaurantes e academia, mas já que estava, né, que isso fosse cumprido. Agora, depois de flexibilizar, deixar fechada a natação somente em Curitiba, isso realmente é uma coisa que nos está deixando muito preocupados com esse nível de falta de resposta técnica.
Concordo com você, Renato. A gente já está agora chegando no final da nossa entrevista, a gente vai deixar esse tema aqui aberto para reflexão, pessoal que pode participar aqui da nossa live e que tem gente que está dizendo assim, tô adorando esse tema. É bom você saber, Renato, que enquanto a gente está fazendo a nossa transmissão na rádio, na frequência 95.7, a gente também faz a nossa live, e na nossa live tem muita gente do Brasil todo, de fora do Brasil, que está comentando, falando sobre a abertura de academia, a importância disso para manter disciplina, porque no esporte, quando a gente tem essa disciplina, a gente traz para outras áreas da vida e só tem uma promoção de qualidade de vida e de desenvolvimento de uma forma geral. Eu acho que... Você faz educação através do esporte. É uma educação. E essa questão da disciplina é o que te segura numa quarentena. A disciplina te liberta, ela não te aprisiona. A disciplina liberta. A gente acredita muito nisso, Renato, e o que precisar nós estamos à disposição. Né? Então, Renato, uma mensagem agora para a gente poder encerrar nossa entrevista, que envolve esse bem-estar, essa coisa da gente... A gente está enfrentando junto e buscando mecanismos de ter menos prejuízo físico, mental, emocional. Por isso que a gente também acha que as academias, as piscinas precisam reabrir para que a gente tenha mais qualidade em todos os processos desse desenvolvimento, dessa lapidação que a gente vem enfrentando. A mensagem que eu diria é: as academias são a medicina preventiva. O que a gente pode fazer para combater o Covid-19 agora que não há vacina é ficar saudável. Não é por coincidência que o país menos saudável é o que mais está afetado. Não é coincidência que o estado mais sedentário do Brasil, que é o Rio de Janeiro, foi o mais afetado também. Então, a gente precisa se preparar para essa e para outras que vão vir com mais saúde. Nós somos saúde. Essa é a mensagem. Exatamente. Então, Renato, muito obrigada pela sua participação. A gente vai continuar aqui falando sobre responsabilidade, sobre promoção de bons hábitos, de qualidade de vida. Continua com a gente agora, um rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco de Super Consciência, seu momento de fazer um upgrade de pensamentos e ações, para pensar antes de agir, não perder a oportunidade para melhorar e aprender sempre. No bloco anterior a gente conversou com o Renato Ramalho, que é heptacampeão brasileiro, pentacampeão sul-americano da natação, que é empresário da Academia Gustavo Borges, é empresário de esporte. Ele defende a reabertura das academias para a prática da promoção da qualidade de vida. A academia já está aberta, como ele mesmo disse, mas a parte de natação em todo o contexto que envolve qualidade de vida, bem-estar e prática esportiva que aumenta nosso nível de endorfina, aumenta a disposição, diminui aquela sensação de, ficar com o corpo travado, que a gente fica com a energia acumulada, irritabilidade em alta. A gente realmente precisa ter uma válvula de escape, uma válvula de estresse, e nesses 5 meses de isolamento que todos nós estamos enfrentando, hábitos com mais cuidado é o que fazem com que a gente construa um novo normal mais consciente, tá? Mais próximo de uma realidade que vai permanecer como um novo hábito para todo mundo. É isso que a gente está querendo. Veja, o nome do programa, eu insisto, é responsabilidade. Por que eu insisto? A responsabilidade é aquilo que me faz ter liberdade para fazer as escolhas certas, independente do que o mundo faz. Isto não é passar por cima das pessoas, pelo contrário. Existe uma pessoa, um interesse, não. Existem outros interesses. Então, nessa história de abre aqui e fecha lá, para mim, deveriam estar todos os parques, praias liberados, todos de acordo com uma responsabilidade que cada um deveria assumir. Porque saúde é sol, saúde é caminhar, saúde é nadar, saúde é viver e sem comer comidas horríveis. Agora, veja bem, quando eu vou abrir mão de alguma coisa para a minha vida, eu tenho que entender que eu estou abrindo mão por algum motivo maior. Isso me fez lembrar de um videozinho, um pequeno desenho que eu assisti um tempo atrás, sobre um farol. Farol é aquele farol que fica na ponta de um morro para que os navios não se projetem contra as pedras, então ele fica iluminando, certo? E tinha um velhinho cuidador de um farol, numa das noites de tempestade, onde todos naquele vilarejo estavam fazendo uma festa. Estavam todos se divertindo e de repente o farol apagou e ninguém viu, só o velhinho. O velhinho entrou em desespero, pegou a sua luminária, subiu para tentar ver o que estava acontecendo e na tentativa de mexer no farol, ele derrubou o farol e quebrou. Isto é, não havia mais o que fazer.
Ele, desesperado, pegou a lanterna dele para tentar sinalizar para o navio. Claro que o navio não ia enxergar uma só lanterna. Quando de repente ele viu que todos do vilarejo subiram com lanternas, iluminaram inteiro aquele morro para mostrar para o navio conseguiu desviar das pedras. Isto é, quando nós temos um problema, todos nós somos a solução. Não existe você, o meu interesse, o teu interesse e o interesse dos outros. Nós temos que entender que o que passa no nosso coração é reciprocidade. Já fizemos um programa inteiro aqui sobre reciprocidade. E isso são histórias reais, são histórias verídicas, então nós temos que olhar para os outros. Existe uma vantagem se nós criarmos essa cultura de olhar para os outros. E a grande e maior vantagem é porque as pessoas também vão olhar por você. Olha só. Olha que profundo, é verdade. Quando você cuida do outro que você conhece, que você gosta, ou que você não conhece, você está praticando um hábito novo e faz com que todo mundo faça a mesma coisa. Isso é uma corrente do bem, a gente faz só um upgrade em todos os sentidos, não é só no emocional. Pense nisso, um dia você está numa festa, outro dia você estaria no navio. Entenda isso, e a vida é assim, essa dinâmica, esse mecanismo para termos a cultura do pensar no outro. Isto é, eu resolvo o meu problema, eu justifico que eu preciso atender minhas pacientes, vou lá e continuo atendendo. Tá, e os outros? E o sofrimento das outras pessoas? Daquelas que estão com a geladeira vazia, que são como caçadores-coletores, que têm que sair todos os dias para caçar e coletar, para sobreviver. E as crianças que estão sofrendo em casa, e os pais de crianças especiais que não podem levar a criança mais para uma piscina, e a criança não tem entendimento para compreender aquilo. Cara, é muito sofrimento para a gente estar vendo o filminho e dando risada. E isso não quer dizer que eu tenho que sofrer com as coisas. Eu preciso aprender a enfrentar, e chega de culpar os outros. Olhe para mim, eu sou parte do problema, portanto eu também sou parte da solução. Acho que é muito importante a gente falar assim, que nesse aspecto de humanidade que o Jacir vem trazendo também, a gente também tem que compreender que a gente precisa estar aberto às mudanças. O vírus, ele obrigou a gente a comprar apenas o essencial. No supermercado, compra o essencial, vai na farmácia, você compra só o essencial. A gente terceirizou muitas vezes a educação dos filhos para agora estar estudando junto com eles, né? Também terceirizou para a educação para uma funcionária, cuidar dos filhos, e agora vem um vírus e mostra que pai e mãe são responsáveis pela educação dos filhos. Então, em tempos em que impera, ou estava imperando, o individualismo, acho que a gente está numa transição, e que esse salve-se quem puder já caiu em desuso, e todo mundo está mostrando através do vírus que a humanidade está em alta, ela precisa ser respeitada, protegida, a sua, a do outro, como isso que o Jacir está dizendo bem. Então, num tempo onde a gente trocava com o contato físico, olhos nos olhos, as mensagens, a gente trocava o contato físico por mensagens. Hoje que a gente não pode ter o contato físico, o que a gente fica? Assim, faria tudo por um abraço, faria qualquer coisa para ter um encontro. A gente está aprendendo a valorizar aquilo que tem valor, aquilo que não tem preço. Então, na impossibilidade que o vírus mostrou para a gente de um abraço, da dimensão da presença do outro, né, que a gente também está percebendo nos avanços da tecnologia, os drones tripulados, turismo na Lua, quer dizer, vem um vírus para mostrar para a gente que a gente tem um corpo que é frágil, que dói, que precisa de cuidados, porque ele adoece, porque morre. Então, epidemias, catástrofes ou todas essas situações só mostram para a gente que a gente tem muito a melhorar, tem muito a pensar, tem muito ainda para desenvolver essa superconsciência como uma estratégia de promoção de vida com mais significado, mais responsabilidade e muito mais feliz. Então, é isso que a gente vem trazendo hoje. Quando a gente fala de abrir piscina, de trazer a educação física para a sua disciplina diária, é disso que a gente está falando, de ter mais qualidade de vida, de fato, de cuidar com a alimentação, cuidar das relações, cuidar com o outro, né? Tem uma série, é um mundo de coisas, mas tudo isso é superconsciência. Veja, já não existe mais um novo coronavírus. Nós já temos mais de 6 meses de conhecimento profundo do mundo inteiro estudando esse bicho e já conhecíamos vírus antes, não é algo que veio de outro planeta. O fato é que nós temos que entender que a Cláudia acabou de falar que nós somos frágeis. Nós estamos, isto é, nós nos colocamos frágeis. Nós somos fortes, mas nós nos tornamos frágeis quando não seguimos
seguimos aquilo que devemos fazer, isto é, a letalidade desse vírus é muito baixa, tanto que ele mata menos de 1% das pessoas, é verdade, mas menos de 1%, numa transmissibilidade tão alta, é muita gente. Eu não quero que essas pessoas morram, eu não estou menosprezando aqui, mas vamos valorizar a nossa força do outro lado. Tem muito pouca gente morrendo. Agora, quando começa uma pandemia e eu começo a me colocar naquele grupo que vai partir para o grupo de risco, eu paro minha atividade física, eu paro de andar ao sol, eu começo a me alimentar só com comida ruim. E maus pensamentos. E maus pensamentos, com toda coisa, com falta de diversão, falta de sonhos que vão me projetar para a vida, falta de conexão com as outras pessoas, com raiva aflorando nas mídias sociais e para todo lado. Desculpe, você está se colocando num chuveiro de fraqueza. E o vírus vai adorar. Veja, essa doença, ela é composta em fases. Ela tem uma primeira fase que é a replicação viral, e essa replicação vai aumentando cada vez mais, muitas vezes sem sintomas. Ela tem uma segunda fase, quando pode começar a cometer pulmão com alguma tosse, e aí, numa terceira fase, ela parte para uma cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória é uma reação do nosso corpo frente a uma agressão. E aí as pessoas que estão fracas, não há o que segure, porque se nós estamos mal alimentados e fora de uma piscina, o que acontece com a gente? Nós estamos inflamados e o vírus adora isso. Não é o vírus que adora, ele faz a parte dele da replicação. Quando inicia a cascata inflamatória, Deus nos salve, e os heróis médicos que estão nas UTI, em desespero, tentando salvar essas pessoas. Qual que deveria ser a política pública mais importante do universo? Fazer você ficar fora do grupo de risco, e mesmo aqueles que estão no grupo de risco, os diabéticos, os hipertensos, cardiopatas e obesos, em 6 meses você equilibraria essas pessoas, você não tiraria as doenças das pessoas, mas tornaria ela muito mais forte, com muito menos glicose circulante. As pessoas não param de comer pão refinado, tomar leite que é altamente inflamatório, as pessoas estão morrendo pela boca e morrendo pela alma. Repito, qual a política pública? Jogar todo mundo numa piscina. Isto com cuidados, com responsabilidade, com amor, com afeto e com sendo adulto. Nós precisamos ser adultos e olhar, vou repetir, primeira fase do vírus, replicação viral. Ele vai entrar e vai entrar em todos nós. Se eu estou forte, eu não dou nem bola, não vou ter nem sintoma. O vírus vai passar por mim, como vai passar pela maioria das pessoas, você não vai nem saber. Se você, sei lá, por algum motivo fez um exame naquele dia, vai detectar que você teve o vírus. Sabe em que isso ajuda? Porque você, sem saber, se torna um transmissor também. Só isso. Agora, em termos de saúde, eu preciso evitar a segunda parte e a terceira, principalmente, que é a catástrofe. Eu vou chamar de catástrofe inflamatória. Alguns chamam de cachoeira inflamatória. É catástrofe. Essa catástrofe, gente, é embolia para todo lado, encefalite, o corpo é destruído. Por quê? Porque você permitiu o teu corpo ser fraco. Nós precisamos ir pro sol. Tá todo mundo querendo vender vitamina D, ótimo, muito bom, faça suplementação. Inclusive eu digo, compre um suplemento vitamínico hoje e use, mas se alimente bem. Não adianta você colocar um guarda-chuva e pular num rio cheio de lama. Isso é, eu preciso me cuidar como um todo e você também. Nossos filhos estão chorando, estamos chorando perdas de pessoas. Só que tem pessoas se suicidando, tem pessoas entrando em depressão profunda por desinformação. Política pública tem que ser superconsciência. E a superconsciência que fará você se tornar alguém maior. Tem bastante gente aqui participando da nossa live de um tema de responsabilidade que está focando a qualidade de vida, o bem-estar físico, mental, social, dentro de todos os padrões rigorosos de cuidados e tudo mais, mas a prática de esporte que hoje faz falta dentro de uma disciplina, de um hábito de vida, de uma rotina de cuidados pessoais para ajudar a gente a manter essa alimentação e tudo aquilo que envolve o organismo mais básico e tudo mais, isso tudo está fazendo muita falta para muita gente dentro de quase 6 meses de terapia intensiva, de saber tudo sobre Covid, mas
muitas vezes, praticar o mínimo possível daquilo que faria com que a gente ficasse super poderoso. A gente está falando aqui de superconsciência, mas essa situação de estar super poderoso é manter uma mente saudável, corpo saudável, e para isso não dá para a gente ficar com tantas restrições. Não é fazer um esporte de final de semana ou sair para fazer uma caminhada num parque, porque o estacionamento está fechado e a pessoa vai lá, né, vai aglomerar lá e brinca e posta isso, aquilo, né, e não está fazendo uma prática esportiva que requer todos os cuidados e promove a saúde mesmo, né? Sabe que o contrário da atividade física não é o sedentarismo, é o descanso. Nós também precisamos de repouso físico, repouso mental. Nós precisamos de oração, mas não aquela oração que você pede para tirar o fardo das tuas costas. Comecei o programa hoje falando para você olhar para dentro do fardo e estar grato a Deus. A oração é para agradecer a Deus, porque nós falamos muitas vezes aqui, você é a pessoa mais importante do universo. Então, gente, nós não precisamos provar nada mais para ninguém. Quando você se torna adulto o suficiente para saber que você tem um nível de responsabilidade e tal, assista um filme chamado Horas Decisivas. É um filme real, é um filme de um resgate da guarda costeira norte-americana, no norte, no Atlântico Norte. Para quê? Porque um navio se partiu ao meio e alguém precisava ir até lá. Para isso, precisava passar por uma costa que ninguém iria passar, mas eles foram assim mesmo. Assista o filme, eu não vou contar, mas você vai entender o que é responsabilidade e assumir responsabilidade por si e pelo outro. A pessoa tinha tudo para desistir, não desistiu. Não desista de nós, não desista de você. Então a gente já está chegando ao fim. Nossa Superconsciência hoje falou de responsabilidade. Mais tarde esse programa vai estar editado no YouTube também. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Um ótimo dia, um bom começo de semana e até amanhã. Obrigado.